Então agora vamos para a segunda questão. O enunciado diz: o corpo da figura tem peso de 80 newtons e está em equilíbrio suspenso por fios ideais. Calcule a intensidade. Então agora vamos trabalhar. Deixa eu desenhar aqui. Prova. Espera aí. Esse aqui é 80 newtons. Aqui tem um ângulo de 60, 45. Aqui é B. Aqui é A. E aqui é C. Então, se a gente passar aqui direto, esse ângulo também é 60. Se a gente passar direto aqui, aqui também é 45. Sendo assim, se eu passar aqui o eixo X, se aqui e o eixo Y, aqui dentro vai ficar 60 e aqui vai ficar 45. No caso aqui, se aqui é 60, aqui é 30 graus, que completa o ângulo de 90, né? Aí vai ficar mais fácil trabalhar com 30 e 45. Então agora vamos fazer passar nossos ângulos para esse desenho para ficar mais fácil de entender. Deixa eu ver. Aqui é o eixo Y, aqui o X, esse daqui é o C, aqui é A, aqui tem um peso de 80 newtons, esse daqui é o B. Pronto. O ângulo aqui é 30 graus e aqui 45 newtons, né? E ele quer saber a força de A e B e A e C, né? Bom, ele dá pra gente aqui o cosseno de 30 graus 0,8, seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a 0,7. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão, a gente vai fazer igual a questão anterior. Vamos fazer a decomposição dos vetores para a gente poder solucionar a questão, né? Então vamos lá. Se a gente decompor a força B aqui no eixo Y, a gente pode chamar ela de FBY, e no eixo X vamos chamar ela de FBX. Pronto. E vamos decompor essa força C no eixo Y, que vamos chamar de força FCY, e no eixo X, que vamos chamar de força FCX. Bom, esses nomes a gente que dá só para ficar mais fácil a identificação, que essa aqui é uma derivada, ou seja, uma projeção da força C. O FCY mais FCX é igual à força C.
Então a gente divide essa força em duas forças para poder fazer o nosso cálculo, né? Do mesmo jeito o B também, a gente divide. E a gente faz de conta que some o B e o C, e a gente vai trabalhar com FBX, FCX no eixo X, e no eixo Y vai trabalhar com FBY e FCY. Então a gente pode chegar à conclusão que no eixo X a gente só tem duas forças, só FBX e FCX. No eixo Y a gente tem três forças. Na parte positiva, na parte superior, tem FBY e FCY. Na parte inferior tem um peso de 80 newtons. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão, que vamos lá, FCX, vamos ver agora as forças no eixo X. FCX menos FBX é igual a zero, certo? Todas as forças, se montarem todas as forças no eixo na X, tem que dar igual a zero. Então FCX menos FBX tem que dar igual a zero, certo? Ou seja, FCX é igual a FBX, certo? Agora, no caso do eixo Y, né, a gente pode chegar à seguinte expressão, que FBY mais FCY mais 80 é igual a zero. E a gente ainda pode fazer o seguinte: FBY mais FCY é igual a 80. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou trabalhar no eixo X, primeiramente. Então vamos trabalhar. Então vamos fazer as forças em X, no eixo X. Eu sei que o cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que aqui é FBX, pela hipotenusa, que é a força B, né? Esse eixo daqui. Ou seja, FBX é igual a FB vezes cosseno de 45. Vamos colocar aqui, FBX é igual a cosseno de 45 vezes FB, certo? Vamos ver aqui no lado da força C. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é FCX, sobre a hipotenusa, que é essa força C. Vamos colocar aqui FC. Sendo assim, FCX é igual a cosseno de 30 graus vezes F força C, certo? Então a gente chegou nesses dois. Então a gente sabe, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o cosseno de 45 graus vezes FB é igual ao cosseno de 30 graus vezes FC.
Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a somatória das forças em X, temos duas forças, FBX é igual a FCX, certo? Então, essa daqui FBX, essa aqui FCX. Então, a gente vai resolver essa expressão. Então, vamos resolver essa expressão aqui. O cosseno de 45, como deu a questão, equivale a 0,7 vezes FB. E o cosseno de 30 graus é igual a 0,8 vezes FC. Chegando aqui nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar ou tanto o FB como o FC. Bom, aqui eu vou isolar o FB que está na minha esquerda, né? Então, FB vai ser 0,8 vezes FC sobre 0,7, porque o 7 está multiplicando e vai passar dividindo, certo? Então, FB, fazendo essa divisão aqui, vai dar 1,14 FC. Pronto. A gente vai pegar esse resultado, guardar esse resultado aqui, e vamos trabalhar com ele. Então, agora vamos trabalhar no eixo Y. Então, a força em Y, a somatória da força em Y também tem que ser igual a zero. Então, quais as forças que a gente encontra aqui no eixo Y? Né? Para cima, a gente tem FBY mais FCY mais 80 newtons igual a zero. Então, passando 80 para o outro lado, a gente vai ficar FBY mais FCY igual a 80 newtons. Bom, como agora a gente vai trabalhar no eixo Y, a gente vai trabalhar com seno, né? Ou seja, FBY, quem é FBY? FBY é o seno de 45 graus, que é o cateto oposto, que seria FBY, sobre a hipotenusa, que é a força B, né? Então, FBY, esse daqui, o FBY, se a gente isolar ele, vai ser igual a seno de 45 graus vezes o FB. Então, a gente vai pegar só esse pedaço da expressão e a gente vai colocar aqui seno de 45 graus vezes FB mais na força C vai ser do mesmo jeito. A gente já pode ir direto. Aqui no caso é 30 graus, então é seno de 30 graus vezes FC, a força C. Bom, aqui se a gente quiser, para quem não entendeu essa parte aqui, vamos fazer aqui passo a passo, igual a gente fez aqui, né? A gente vai trabalhar aqui na força C, vai ser o cateto, o seno de 30 graus, vamos colocar aqui. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é FBY, sobre a hipotenusa, que é a força C. Vamos colocar FC. Isolando o FBY é igual a seno de 30 graus vezes FC, certo? Que é isso aqui que está aqui. Ou seja, FBY mais FCY é igual a 80 newtons. Então, a gente vai colocar seno de 45 vezes FB
que é igual a FBY, né? Tudo isso aqui quer dizer FBY, tudo isso aqui quer dizer o FCY. Desculpa aí, pessoal, errou aqui, aqui é força C, FCY. Que tudo isso é igual a 80 newtons, né? Então, substituindo os valores aqui, seno de 45 é 0,7 vezes FB, mais o seno de 30 é 0,5 vezes FC, que é igual a 80 newton, igual a 80, né? Vamos ver aqui, está para a gente resolver aqui. Aqui. Agora aqui a gente tem o valor de FB na expressão. Quando a gente estava trabalhando no eixo X, a gente conseguiu o valor de FB. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Na outra expressão a gente conseguiu o valor de FB. Então a gente vai substituir esse valor, né? A força B é 1,14 vezes FC. Então agora a gente vai substituir esse valor, que vai ficar assim, 0,7 vezes, que está multiplicando aqui, né? 1,14 vezes FB. Desculpa aí, pessoal. FB some, substituiu. 1,14 vezes FC mais 0,5 FC igual a 80. Deixa eu pegar outro papel aqui para a gente continuar. Bom, deixa eu começar. Vou copiar de novo a última expressão, onde a gente estava, que era 0,7 FB mais 0,5 FC é igual a 80. Então são as forças no eixo Y, né? Esse valor FB, como eu tinha falado, a gente já tem ele, né? Então a gente vai substituir agora. Vai ficar 0,7 vezes 1,14, que multiplica FC, mais 0,5 FC, que é igual a 80. Calculando isso aí, deixa eu ver aqui, 0,7 vezes 1,14 vai dar igual a 0,798. Vamos arredondar para 0,8 FC mais 0,5 FC, que é igual a 80. Então aqui vai ficar, somando, aqui vai ficar 1,3 FC, que é igual a 80. Isolando o FC é igual a 80. O 1,3 vai passar dividindo 1,3. Então a gente vai ter 80 dividido por 1,3. FC vai ser igual a 61,5 ou 53 newtons. Como a questão ela está sempre arredondando o valor, os valores, como o seno de 45 é 0,7, o seno de 30 é 0,8, não 0,86, eu também vou arredondar, né? Então, a gente achou a força em C, né? Ou seja, essa daqui tem 61,5 ou 53 newton.
Agora vem a parte mais fácil ainda. Vocês lembram que a gente tinha achado primeiro um FB, mas aquele é um FB temporário, né? Digamos assim. Foi essa primeira expressão que a gente fez, né? Esse valor de FB aqui, o que é que a gente vai fazer? Só substituir, né? Então, FB, que aqui é igual a 1,14 vezes FC, então o FB vai ser 1,14 vezes, quem é FC? É 61,5 newtons, né? Então FB vai ser igual, deixa eu ver aqui, 1,14 vezes 61,5 newton, que deu 70,11 newtons aproximadamente. Então a gente achou a força no segmento AC, que estava pedindo pela questão, e no segmento AB, né, que é 70,11 newtons. E de acordo com o gabarito aqui da apostila do professor Marco César, vamos ver aqui, deu uma pequena diferença. AC, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo aqui, AB é 70,2 e AC é 61,5 e AB 70,2. Bom, isso é aproximada, depende da precisão que a gente usar, né? Bom, eu considero como correta. Valeu, obrigado a todos.